Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta noite. Eles se acham ao vosso lado, por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão. Estais separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na rua, na tua consciência, a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogais os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Eu achei muito belo esse pequeno trecho de uma mensagem do Espírito São Luís e do Espírito Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, tratando sobre esse tema que vamos abordar na noite de hoje. Os espíritos protetores, anjos guardiões, espíritos simpáticos, amigos. É um tema que, se explorarmos profundamente, demandaria aí algumas encarnações, podem ter certeza. Porque essa ideia do anjo guardião, do espírito protetor, ainda está preso no nosso subconsciente como serviçais dos nossos caprichos. E o Espiritismo veio revelar que existe sim esses espíritos, esses anjos, mas não os anjos da teologia religiosa milenar, e sim da nova revelação, do cristianismo redivivo, que mostra que as leis de Deus é igual para todos. Todos têm que passar pelo caminho do progresso. Até Jesus assim o fez. Nascido, criado por Deus, simples e ignorante, também passou pelo caminho que nós estamos trilhando, mas de uma maneira bem particular, porque cada um escolhemos caminhos diferentes. Mas o Espírito Calderaro, no livro No Mundo Maior, vai nos informar que ninguém progride sem a ajuda dos espíritos superiores. Ninguém. Então é uma dádiva de Deus, uma providência divina, uma mensagem do Espírito Emmanuel
no exórdio da noite, em que o maior tem que auxiliar o menor. É o trabalho mais importante da grande família universal, onde mora toda a criação divina, dita como espíritos. Há muitas moradas na casa do Pai, mas essas moradas são ligadas pela fraternidade. E por ser a principal tarefa, os espíritos superiores ajudam os espíritos que habitam os mundos inferiores como o nosso. Então, como a exploração aqui demandaria muito tempo, eu apenas fiz um pequeno resumo desse trecho aqui do Livro dos Espíritos para a gente analisar juntos. Vocês podem pensar aí, não é? E também consultar posteriormente. Mas Kardec recebe muitas informações acerca desses espíritos. E muitas vezes são espíritos como nós, no mesmo nível evolutivo. Espíritos bons, mas que eles têm uma vontade veemente de nos auxiliar e nos ajudar. Mas há espíritos chamados protetores que são designados muito antes da gente reencarnar. Quem for até a obra Memórias de um Suicida, vai ver lá um processo de reencarnação, para mim, a mais completa da literatura espírita. O processo que se expõe lá de uma reencarnação é com muitos detalhes. E o principal dele é que o espírito, antes de reencarnar, ele praticamente se interna numa preparação para a futura experiência no corpo de carne. E a primeira providência é escolher um espírito para lhe acompanhar. Apesar de usarmos o termo protetor, dá uma impressão de que ele vai nos proteger de tudo, não é? Mas, na verdade, ele está lá para nos aconselhar, nos intuir. Aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos de ver, espiritual, provavelmente vai sentir essa presença na sua consciência, que muitas vezes a gente pensa que é o nosso pensamento, mas é sim o nosso pensamento embebido nas forças mentais desses espíritos que quer nos ajudar. Então, quando ele escolhe cada um de nós para nos acompanhar e nos auxiliar na jornada reencarnatória, ele vai nos tratar como um pai trata os seus filhos. Como é que um pai trata os seus filhos? Toma o lugar do filho? Não, não é? E o pai tenta, de alguma forma, repassar todos os preceitos morais que ele contém para aquele filho. Mas o filho tem seu livre-arbítrio. E ele vai, sim, tomar as suas decisões baseadas em muitos parâmetros. E o principal dele é exatamente esse auxílio do pai. Essa é a ideia do pai educador. E é obrigatória essa missão que ele recebe, que é uma missão, quando ele escolhe, ele não pode mais voltar atrás. É claro, ninguém vai escolher uma missão como essa pensando em desistir. Então não são espíritos quaisquer, são espíritos evoluídos. Pode um cego guiar outro cego? Pode. É preciso que um tenha uma visão melhor do que um cego. Então é um espírito que, claro, muito ligado à sua capacidade evolutiva, né? Mas sempre superior a você para lhe recomendar algumas impressões sobre as experiências que vamos passar aqui na Terra.
E olhe, ele sofre quando nós sofremos. Mas não é a mesma angústia que a gente tem aqui na Terra. É uma angústia diferente. Vocês se lembram da obra Nosso Lar? A mãe de André Luiz, não é? A mãe de André Luiz vive numa esfera, numa dimensão aqui da Terra muito superior. Ele é um espírito muito superior. Mas nem por isso tirou o filho de dentro das zonas inferiores. Sabendo que o seu filho estava lá, ela sofreu. Mas não é aquela angústia que nós temos aqui. Aquela angústia de quando alguém do nosso círculo de afetividade sofre, principalmente, pode ser um cônjuge, um filho, uma mãe, um pai, no momento de uma enfermidade ou até da morte, a gente vê muitos de nós se desequilibrando, como se não houvesse esperança, como se não houvesse vida após a morte. Eu acho isso até engraçado, com todo respeito, viu? Mas o espírita, como eu, né, muitas vezes conversa com tanta naturalidade sobre a morte que às vezes eu não percebo que aquela pessoa é fragilizada com esse termo morte, né? Tem gente que dá duas pancadazinhas na mesa, não é? Morte? Aí eu usei uma tática agora, não é? Aí a pessoa diz assim, quer falar sobre o assunto, mas faz aquele arrudeio, não é? Aí eu já sei o que é. Não quer usar o termo morte, eu falo fluir. Então, quando o Sebastião fluir, aí você já sabe que Sebastião morreu. Né? Uma tática assim, psicológica para as pessoas não ficarem tão. Mas às vezes eu perco às vezes eu vejo nos pessoas com muita fé, né? Cristão, de algumas crenças, até espíritas, né? Aí quando eles chamam de passamento, né? Aí aparece uma crise, é uma doença, é um acidente, né? É um trauma. Aí muitas vezes o repórter está lá entrevistando, né? E diz assim: olha, graças a Deus o meu filho não morreu. Como se a morte fosse um castigo. Como somos cristãos, Jesus disse, infelizmente, para aqueles que pensam que não vão morrer, feito Sebastião, Jesus disse que o galardão é lá do outro lado. Não tem galardão aqui, não. Não tem prêmio das nossas benfeitorias, das nossas caridades, senão além da morte. Então eu vejo muitos crentes cristãos, espíritas, católicos, protestantes e tantos outros, ortodoxos, sempre dizendo assim, fugir da morte. Como se a morte fosse algo terrível. Não é que os nossos espíritos protetores querem que a gente morra, não. Mas para ele, olha, eles estão mortos. Já pensaram nisso? Eles estão mortos. Então, para eles, se a gente morrer, né, não é um problema. É como a gente se encaminhou para essa morte. Aí é que está o problema. Aí. Então, a mãe de André Luiz acompanhou como André Luiz se dirigiu para a morte, como suicida. Então, ela viu que ele precisava sofrer, ele. Mas a angústia dela de ver ele sofrendo era com a certeza que ele ia sair melhor depois, a esperança. É diferente da gente aqui na Terra. Morreu, parece que não vai ter nada do outro lado. Ninguém quer que os afetos morram, não é? Mas quando eles morrem, não tem jeito. É aguardar o tempo para o reencontro no futuro. E viver, e viver. Mas é nessas crises, né, que nós muitas vezes nos deparamos na vida, é que nos esquecemos dessa mensagem aqui de Santo Agostinho e do Espírito São Luís, esses dois espíritos. Eles estão do nosso lado e a gente faz de conta que eles não estão.
Eu arengo com o meu. Vou contar um segredo para vocês. Não conte a ninguém. Eu arengo demais com o meu anjo protetor. Eu arengo. Mas não deixo de conversar com ele. Ele é o primeiro a advogar a nosso favor no plano espiritual. Qualquer coisa que ocorra conosco, os espíritos superiores vão perguntar a ele: o que é que está acontecendo com Edson? E não vão. Essa mensagem nossa, essa ideia de que eu estou conversando com Deus, é só uma metáfora. Deus encaminhou esses espíritos em hierarquias diversas até o espírito protetor, né, para estar em contato com ele indiretamente. Porque não temos condições de falar com Deus. Está no livro dos Espíritos. É um sentido que nos falta. Só quando a gente evoluir, numa fase de espírito que pode ver e sentir Deus. Como Jesus, por exemplo. Eu e o Pai somos um só. É isso que ele quis dizer. Ele pode ver, compreender, conversar com Deus, sentir Deus. Ele tem esse sentido já. Nós não. Nosso sentido está muito preso a uma feijoada, um panetone, um chocotone, um chester, um bacalhauzinho com batata, não é? Podem ver nesse final de ano. Eu estou olhando para a cara de vocês aí, estou vendo vocês lambendo o beiço aí. É o instinto. A gente está muito preso a isso e nos esquecemos do transcendente. Esse espírito pode nos ajudar. É uma obrigação dele estar conosco. Mas ele não se dedica apenas a uma pessoa. Tudo isso que eu estou falando, resumindo aqui, é do livro dos Espíritos, nessas questões que nos foi proposta. Ele não é exclusivo nosso. Ele pode, por exemplo, proteger nós durante uma semana e ter alguma tarefa no plano espiritual, que tem tarefas no plano espiritual. Ele tem atividades e depois ele voltar para nos ajudar. Às vezes vai ajudar um familiar. Tem espíritos que se encarregam de proteger uma família inteira, ele só. Outros podem proteger. Esse termo proteger é metáfora, tá? Uma cidade, um bairro, uma rua. Tem uma obra de André Luiz, se eu não me engano, é da coleção da vida espiritual, em que o espírito vem aqui na Terra para providenciar uma assistência para uma pessoa encarnada aqui. Mas para isso ele precisa visitar alguns pontos para entender o que está acontecendo. Aí desce André Luiz com a equipe, com o espírito Hilário, né? E outros, e chega numa rua. Aí eu apelidei esse espírito da rua do fofoqueiro. Ele sabe de tudo da rua. Aí André Luiz, junto com seu orientador, não foi direto à casa, não, da pessoa. Eles tinham o endereço, tinha tudo. Eles foram falar com o fofoqueiro. O que é que está vendo com fulano de tal? Ele descreve tudo. Tem outra obra também do André Luiz, que numa estrada rural, um agricultor, fazendeiro, né? Você sabe que jumento às vezes é muito teimoso, né? Aí o jumento empacou e não quis ir nem para frente nem para trás. Ele estava puxando uma carroça e começou a violentamente agredir o animal. Agrediu o animal, até que o animal perdeu a paciência, deu um coice nele. E o coitado caiu lá para o chão. Aí passa André Luiz, com a equipe espiritual, e uma espécie de protetor da região, para falar com o espírito que protegia aquela estrada rural. Estão começando a entender como é que funciona essa história de espírito protetor? Ainda foi chamada a atenção. Por que você não evitou esse acidente? Esse homem não pode morrer, não. Aí o espírito protetor da estrada rural disse: eu fiz de tudo para ele me escutar, mas ele estava tão colérico
ele não escutava as minhas impressões. Aí terminou agredindo o animal deu uma patada, quase desencarna. Então veja as atividades inúmeras desses espíritos. E a gente tem a ideia que ele é nosso, mas ele pode, por exemplo, como temos aqui no nosso país, Ismael, né? Que seria uma espécie de protetor, guia, protetor, anjo, como você quiser chamar, do nosso país, o Brasil. E tem uma comunidade que dirige a América do Sul, a América do Sul, uma comunidade de espíritos. Está muito bem zarado nas literaturas de André Luiz. Uma comunidade que decide sobre, inclusive essa comunidade, né, presenteou, né, com a medalha um espírito, né, da coluna Nosso Lar, a única ministra da coluna Nosso Lar que viu Jesus. E ela não era governadora, era apenas a ministra, né, a veneranda. E a comunidade da América do Sul, pelos trabalhos desenvolvidos por ela na caridade, me presenteou com a medalha e essa visita a Jesus. Então, veja, são espíritos, né, que se dedicam sim a gente, mas não são exclusivos nossos. Mas ele tem essa obrigação conosco, né? E tem mais, ele pode ser substituído. Pode ser substituído. Tem espíritos que são designados para proteger uma instituição como essa aqui, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Eu, quando fui evangelizado no NEIL, Núcleo Espírita Investigadores da Luz, lá em Recife, o espírito que protegia a casa se chamava Jurupitã. Era um índio. Mas era um índio, mas não pense que é um índio selvagem, é um espírito que gostava de se apresentar simbolicamente como um índio, porque ele vivenciou experiências muito ricas para o progresso dele quando era indígena. Às vezes isso ocorre também quando aparecem espíritos que se dizem negros, se apresentam como negros, porque eles guardam na sua memória, não que eles sejam atrasados, que aquela experiência em que ele viveu uma determinada encarnação, como negro, como escravo, lhe engrandeceu, lhe enriqueceu muito. Então, Jurupitã passou muitos anos junto à dona Niná, Elizabeth Dantas Cavalcante, que era a diretora, a presidente de lá, a média, mas depois ele teve que ser substituído. Foi substituído por outro espírito, né? Ela desencarnou e antes dela desencarnar, ele disse que iria reencarnar. Eu até me lembrei de Divaldo falando, né? Porque ele tinha um espírito protetor, Joana de Ângeles, chamado de guia, de protetor. E muitas vezes ele falava assim: quando Joana de Ângeles for reencarnar, é porque eu tenho que desencarnar, porque eu vou trabalhar por ela, vou inverter os papéis, né? Vai auxiliar na reencarnação dela aqui. E olha que Divaldo Franco, ele tinha muitos espíritos, né, que o auxiliavam, mas o principal, aquele que foi designado para acompanhá-lo a vida inteira, foi o espírito Joana de Ângeles. Seria tal aí o espírito protetor, anjo, guardião, como quiserem chamar. Ele pode se afastar de você, mas nunca lhe abandonar. O que é afastar-se? Muitas vezes nós não seguimos essas recomendações. Uma vez, porque eu tenho uma tendinite crônica, esse braço direito aqui no ombro. E muitas vezes tem aquelas crises, né? E a gente fica teimoso, né? Depois dos 15. Anotaram? Aí eu senti aquela coisa, repouso, sabe? Alguma coisa me dizendo, repouso. Aí um certo dia eu cheguei da AME, depois do estudo sistematizado na quarta-feira, fui me deitar, olha, latejando, latejando. Fiz uma prece, né? Muito sentida. Olha, cabra velho, tu é meu anjo protetor? Não. Minha prece. Quando a gente está com dor, o humor, né? E eu disse, eu fui para a AME na segunda-feira.
Fiz o evangelho na terça, no Facebook, online. Fui para o estudo na quarta-feira. E estou aqui nessa dor. Você não faz nada, não? Aí eu escutei uma voz dizendo assim: levante-se daí, seu caba sem vergonha. Deixe de ser preguiçoso, vá-se embora, pegue um cachete, tome, pegue uma bolsa de gelo e coloque aqui no seu ombro. E seu santo não faz milagre, não. Você tem que fazer alguma coisa. E ajuda que eu te ajudo. Aí eu fui com muita raiva. Não fui. Peguei aquela bolsa de gelo. Isso mais de meia-noite. Tomei aquele cachete. Botei a bolsa de gelo. Quando eu me deitei, aí eu apaguei. Acordei com outro dia, o gelo tinha derretido, banhado, sem dor nenhuma. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu tratei mal você. Aí fiz uma prece por ele. Meu amigo, muito obrigado. Você é o melhor anjo protetor do mundo. Aí escutei aquela voz, agora, né? Agora. Na hora da dor, você me busca. Agora, quando você está bonzinho, você não me escuta. É a gente. Grande parte de nós fazemos isso, né? Então ele pode se afastar pela nossa desobediência, não em fatos como esse que eu relatei, mas principalmente nas questões morais, os nossos desequilíbrios morais, muitas vezes induzido por um encarnado ou por um desencarnado com um espírito mau, obsessor, e a gente prefere escutar o obsessor do que escutar o nosso espírito protetor. Deus não designa um espírito para nos fazer mal. Aqueles filmes de desenho animado que tem um anjinho mau e um anjinho bom, não é? Degladiando com a nossa consciência, ele não existe. Existe Deus, nem designa um espírito criado por ele como anjo, porque não existe esse processo, ó, criei você, vai ser anjo, você vai ser querubim, arcanjo, e olha que não deu certo, não funcionou. Apesar de ser um mito, o próprio mito não funcionou. Porque Deus é perfeito, não é perfeito? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele pode errar? Não. Mas no mito da criação dos anjos, Deus criou anjos, primeiro, ali vai descer, ele ser adorado, bajulado, essa é a ideia do anjo. E ainda mais, eles se cansaram. Deus errou em alguma coisa no DNA deles. Um deles se cansou. E fez um motim, uma revolução lá no céu. E Deus não sabia, onipresente, onisciente, e Deus não sabia que estava havendo uma revolução lá dentro no céu. Aí foi lá sempre tem um dedo duro. Já notaram isso? Tem que ter um fofoqueiro, né? Eu acho que fofoqueiro, tá bom, não vou falar não. O fofoqueiro chegou para Deus e disse: olha, tem um anjo aí que está fazendo lá um motim e está querendo tirar o Senhor do trono. Quem? Quem? Olha, quem? Deus é pior do que eu. Quem? Aí disse, tá ali, Lúcifer. Deram o nome dele de Lúcifer, né, no mito. Mas não sei por quê, porque Lúcifer é um nome bonito. Eu aconselho vocês botarem o nome dos filhos de vocês de Lúcifer. Eu aconselho. Lúcifer, vá comprar o pão. Olha que coisa linda. É. Lúcifer, um ser de luz. Sabiam disso? Lúcifer, o significado da palavra é ser de luz. Ser de luz, vá lá. Melhor não, porque o bullying, não estamos num mundo muito perfeito, ele vai sofrer muito bullying, né? Deixa para lá. Então, mas veja o mito. Aí Deus descobre e diz assim: vocês estão expulsos daqui. Aí Deus pega esses anjos, uma tuia de anjo rebelado, com Lúcifer à frente. Vocês vão descer lá para a terra
para fazer mal a Sebastião, a Edson, a Teresa. O que é que a gente tem a ver com essa briga lá no céu? Me diga. O que é que a gente tem a ver? Que Deus é esse? Mas essa ideia de anjo ainda está guardada em nós. O anjo mau. Não existe anjo mau. Existem espíritos imperfeitos como nós. Que muitas vezes querem fazer mal a nós, calculado, outras vezes por ignorância, outras vezes por simpatia à nossa conduta moral. Ele é um espírito mau, mas nossa conduta moral é má. Por simpatia, ele é atraído para junto de nós. E nos faz mal, mas não é por fracasso do espírito protetor. Nossos fracassos aqui na Terra, o espírito protetor não tem responsabilidade. A responsabilidade dele é nos orientar. Se vamos seguir ou não, é responsabilidade nossa. Né? Então, se o mal nos assombrar e nós aceitarmos essas orientações do mal, certamente os espíritos vão fazer o seguinte, os protetores. Vão se afastar de nós para que a gente se fortaleça. Como é que a gente vai se fortalecer? Descobrindo que esse caminho é equivocado e ser responsabilizado por eles. Aqui a gente entende como lei de causa e efeito. Assim, a mãe de André Luiz aguardou pacientemente que seu filho registrasse na sua consciência de que errou. Porque é difícil você convencer uma pessoa errada, acreditando que está certa. Ela, muitas vezes, se vê fascinada por uma mentira. E para tirar essa mentira dele, por isso que a fascinação nos processos obsessivos é mais difícil de se curar do que uma obsessão simples e uma subjugação. A gente pensa que a subjugação é mais grave, e é, o efeito é mais direto. Mas você desistir do mal, mais difícil é o fascinado. Porque ele segue a sua ideia preconcebida. E a dificuldade é muito grande de ele aceitar isso, porque ele está consciente de tudo. Mesmo que o espírito protetor tente, mostre-lhe a verdade, não adianta. Então, há alguém aqui na Terra que possa um dia não necessitar de um espírito protetor? Kardec perguntou. Na Terra, não. Na Terra, ninguém está em condições de evoluir e chegar em tal momento e dizer assim, não preciso do espírito protetor. Porque nós carregamos muitas imperfeições ainda. É um mundo de expiações e provas. E temos que depurar muitas coisas que ainda não conseguimos, nem detectamos que é errado. Nem percebemos que é errado. Então, por isso que esse espírito precisa estar oculto. E por ele aparecer, por que, Edson? Ele não aparece para mim e diz, eu sou o teu espírito protetor. Porque muitas vezes nós imaginamos que o nosso espírito protetor é Bezerra de Menezes, é Emmanuel, né? Às vezes a gente fica pensando assim, por que a gente não poderia saber o nome dele? Porque o espírito que está lá não tem nome. Nome que possamos ter conhecido. Qual memória nós temos para dizer assim, é fulano de tal que a gente conversou antes de eu reencarnar? Você não tem essa memória. Então não importa o nome dele. Se quiser chamar ele do nome que quiser, às vezes, espíritos protetores de uma casa, espírita, por exemplo, se apresenta com o nome de Bezerra de Menezes, mas não é Bezerra de Menezes. Não é. Bezerra de Menezes tem uma equipe de espíritos que podem se apresentar em nome dele. Em nome de Bezerra de Menezes. E não é Bezerra de Menezes, mas eles têm autoridade para isso. Tem essa capacidade e tal. Porque nessa classificação, Kardec divide assim, protetor, familiar e simpático.
Protetor é esse que começa antes da gente reencarnar, continua enquanto estamos encarnados e muitas vezes ele continua a nos proteger após a morte e até em várias reencarnações. Esse é o Espírito Protetor. Esse é o designado realmente para nos ajudar. Ele sempre é superior. Mas abaixo dele, nós podemos ter espírito simpático. É um pai, é uma mãe que desencarnou. Os espíritos dizem aqui que muitos familiares nossos, como um pai, por exemplo, desencarna ou a mãe, né, é muito difícil desencarnar e voltar para ajudar a família. É muito difícil. Vejo muita gente dizendo assim, vai desencarnar, né, depois ela vai voltar para nos ajudar. Sim, pode sim, mas não imediatamente. Existe um processo de adequação, de preparação. Porque os nossos espíritos familiares aqui, quando desencarnam, podem nos auxiliar, mas ele vai entrar na classificação de espírito simpático. Ele tem uma capacidade limitada. Ele não quer o nosso mal, esse espírito. Mas ele tem as mesmas emoções que nós temos aqui. Tem um livro, Sexo e Destino, do espírito André Luiz. E um pai desencarnado com André Luiz foi visitar a filha que estava acamada. Em estado muito grave, a filha dele estava acamada, já perto de desencarnar. E o marido dela, né, estava lá diante do leito dela, conversando com ela, dizendo palavras amorosas para a esposa. E o pai dela, desencarnado com André Luiz, estava lá assistindo aquilo. Né? André Luiz via aquele homem como um exemplo, né, a ser seguido, aquele espírito do pai daquela senhora. Mas quando o marido saiu da sala onde estava a esposa, foi se encontrar com a cuidadora, uma enfermeira do lado de fora. A enfermeira era amante dele. E os dois começaram a se agarrar. A enfermeira e o marido, a mulher. Quando o pai dela, desencarnado, viu aquilo, perdeu o controle. Pulou no pescoço do marido dela, do genro. Como espírito. Mas a força mental dele foi tão grande que ele, o marido, começou a passar mal. Uma angústia, o coração começou a disparar. Era o pai dela, espírito, no pescoço do camarada. Já pensou? Mas André Luiz ficou surpreso. Mas ele era um exemplo. Era um espírito ainda limitado. Ele estava lá para ajudar a filha, mas não tinha condições. Aí aparece o protetor. Aí aparece, na hora assim, o espírito aparece o protetor. André Luiz já vê mesmo que ele é um espírito superior. Aí ele dá uma lição de moral. Aí o pai solta o pescoço do genro, né? E recebe lá uma chamada bem delicada e amorosa. E às vezes, esses espíritos, né, simpáticos, né, muitas vezes, eles simpatizam com a gente aqui. A gente faz uma caridade, desencarna ele, aí ele vê. Eu tive um espírito simpático, ele me perseguiu por anos, era um obsessor. Um obsessor. Mas depois de uns 10 anos de evangelho no lar, aí ele se apresentou numa reunião mediúnica e veio falar comigo. E veio dizer que estava no meu lar há muitos anos para atrapalhar a minha vida. Mas aí, conforme o evangelho ia ser, ele começou a escutar, esse obsessor, o evangelho, e pouco a pouco ele começou a escutar, ouvir alguns espíritos, provavelmente meu protetor, o da minha família, que o orientou, e ele passou a voltar, não mais como obsessor, e sim como espírito simpático. Então ele vinha para colaborar no dia do evangelho, proteger a casa no dia do evangelho. Mas esses espíritos simpáticos podem ser familiares ou podem ser inimigos. A simpatia pode ser trazida pela nossa conduta moral que a gente falou aqui. E ele simpatizar com o alcoólico, com o tabagismo, com as fofocas.
Então, as energias que ele transita e traz para a gente são negativas e podem nos prejudicar. E prejudica, sim. Entre a Terra e o Céu é o título de um livro de André Luiz também. E havia desencarnado lá um familiar, o avô de uma senhora que morava naquela casa. O avô já havia desencarnado, e ele continuou morando lá na casa, desencarnado. Ele ia para a mesa almoçar com os familiares. Ele não percebeu que havia desencarnado. Chegava lá na mesa, sentava e sugava os fluidos dos alimentos. Mas também, ao mesmo tempo, ele estava prejudicando a família. Ele não queria prejudicar, mas estava prejudicando a família. Com a sua presença, com as suas vibrações. Até que a equipe com o André Luiz chegaram lá e conseguiram convencê-lo a seguir para um caminho melhor. E foi retirado daquela casa, porque estava prejudicando. Então, são muitas nuances que podemos encontrar na literatura espírita para tirar do nosso subconsciente a ideia desse anjo protetor das teologias, né? Das mitologias. E sim, lembrarmos da figura do Mestre Jesus. E nesse mês é o personagem mais homenageado, né, no mês de dezembro. E devemos lembrar da sua citação: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque, gente, tem um Espírito que nos ama muito, muito. Mas a gente não percebe, não lhe dá o valor merecido. É o nosso Espírito protetor. Coloquemos nas nossas agendas de preces as nossas petições a Ele. Podem pedir. Podem pedir. Pode ser que Ele não atenda conforme a gente gostaria, mas Ele vai nos atender da melhor forma possível. Porque é necessário esse Espírito. É necessário que nós o escutemos. Abramos nosso coração da alma para receber as suas orientações. E esse ano que virá, nós possamos lembrar de que a nossa existência aqui merece um pouco mais de atenção na área da fraternidade. Afinal, se não colocarmos em prática essa máxima da fraternidade, que é a caridade por excelência, jamais sairemos desse ciclo de sofrimento e de dor. É o que eu desejo para todos vocês. Felizmente não vou poder estar aqui com vocês. Estou me despedindo, porque segundo a direção não é mais possível eu estar com vocês aqui. Nesse ano de 2025. Só em 2026. Então espero todos vocês aqui comigo, vivo ou morto. Que a paz de Jesus esteja com todos.